E aí, pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, esse é o canal Descomplicando a Info, onde você aprende informática de forma descomplicada. Já se inscreve aí se você não é inscrito e já deixa o like nesse vídeo. Será que você deixou na aula 1? Bom, se você não deixou, pelo menos nessa aula já deixa o seu like. Vamos tentar aqui abordar de forma rápida o que falamos lá no final do primeiro vídeo, que é sobre teclado e mouse. Deixamos para a aula 2 para que o vídeo 1 não ficasse muito extenso, ok? Bora lá? Aqui você vê uma imagem de um teclado e de um mouse, certo? Hoje existem diversos tipos de teclados, diversos tipos de cores, com fio, sem fio, né? E esse padrão que você vê no seu teclado, olha para ele aí, começa com a letra Q, W, E, R, T, Y. Esse é um padrão que foi desenvolvido para que fique mais fácil de você digitar. Talvez as pessoas pensem assim, podia ser em ordem alfabética, né? Mas se fosse em ordem alfabética, para você montar as palavras não seria tão fácil. Por isso que ele foi desenvolvido nesse padrão. Agora vamos falar sobre algumas teclas aí do teclado para ficar mais fácil de você entender por que elas estão aí. Vamos falar primeiro sobre as teclas especiais. Essas teclas aí que eu sinalizei para você em roxo. Essas teclas especiais, elas têm várias funções. Nem todas a gente usa muito, mas as principais que nós usamos são a tecla Windows, como você pode ver na imagem, é a segunda tecla embaixo, na parte inferior, da esquerda para a direita. Tá vendo aí? Então, essa tecla com o símbolo do Windows, tem a logotipo do Windows, ela abre o menu iniciar. O menu iniciar que nós falamos na aula 1. Tá vendo? Então, para ficar mais fácil de você não ir lá clicar no menu iniciar, né? Você pode clicar nessa tecla aí que vai abrir o iniciar do Windows. Vamos ver isso na prática? Ó, vou clicar aqui na tecla Windows. Olha só, abriu aí o menu iniciar, ok? Uma outra tecla muito usada aí é o ESC. Essa primeira tecla na parte superior esquerda do seu teclado. O ESC significa sair. Então, se você estiver dentro de algum aplicativo, ele vai fechar ou sair daquela janela ou daquele aplicativo, ok? As outras teclas a gente vai aprender no decorrer do curso, tá? Como poder usá-las, como Ctrl, Alt, que são essas teclas ao lado do botão iniciar. Elas também são muito usadas, mas nós vamos ver mais para frente. Agora vamos ver as teclas de apoio à leitura, ou apoio à escrita. Essas teclas que estão sinalizadas em verde, elas ajudam nós digitarmos palavras, frases durante a escrita. Olha aí no seu teclado. A primeira tecla em cima do Ctrl, aí do lado esquerdo, esse CTRL, que seria o Ctrl, é a tecla Shift, tá vendo? Em cima tem o Caps Lock e em cima tem o Tab. Essas teclas são usadas para que a gente possa fazer letras maiúsculas e minúsculas e fazer parágrafos. Nós vamos ver isso durante a digitação de um texto. Aí vai ficar mais fácil a gente entender. Então, teclas de apoio à escrita. Teclas que vão nos ajudar a escrever conforme nós vamos digitando, tá? Vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas? Por exemplo, o Caps Lock, que significa, ou seja, bloquear as maiúsculas, são o que a gente vai poder fazer. Eu quero digitar tudo maiúsculo, então eu aperto Caps Lock, ele vai bloquear para que todas as letras fiquem maiúsculas, tudo que eu digitar fica maiúsculo. Se eu apertar novamente o Caps Lock, volta tudo ser minúsculo. Vocês vão ver isso no teclado daqui a pouco. A Shift, essa tecla que às vezes não está escrito Shift, mas tem uma seta para cima, né? Se você aperta Shift e segura e aperta uma letra, fica maiúsculo. Se você solta, fica minúsculo. Na época que o pessoal usava máquina de escrever, né? Fazia datilografia, para digitar, isso era muito comum, você segurar uma tecla e quando você apertasse ele usava a parte de cima ali da barra do braço que batia na folha, né?
Então, isso antigamente era muito comum, mas olha como ficou fácil. Hoje você simplesmente segura o Shift, aperta uma tecla, já fica maiúsculo. E aí você solta, continua digitando minúsculo. Quando você vai começar um parágrafo. A tecla Enter, que é essa tecla que está praticamente no meio aí, né, do seu teclado, você vai ver que é um botão maior, ele já é maior propositalmente, para que a gente possa pular uma linha. Então, conforme eu vou escrevendo, acabei aquela frase, eu dei um ponto final, quero pular para o próximo parágrafo, eu aperto Enter, ela vai e cria uma nova linha. Mas essa tecla também ela é usada para confirmar ações em determinados aplicativos, né? Conforme nós estamos usando esses aplicativos, você vai ver o uso dessa tecla Enter. O Backspace, né, vocês podem ver, aí essa é uma barra que é um botão que está em cima da tecla Enter. Ele tem uma seta com um X virada para a esquerda, logo acima do botão Enter. Ela também é grande porque ela é muito usada. Ela se chama retrocesso. Ou seja, quando você digitar algo e tiver errado e você quiser apagar aquilo que está atrás, você aperta o Backspace. Do lado do Backspace tem a tecla Insert e logo abaixo tem o Delete. Tá bem do lado aí do Enter, tá vendo? Também é para facilitar a sua escrita. Porque quando você quer apagar algo que está à frente, então você vai usar o Delete. Ele vai apagar tudo que estiver à direita daquilo que você estava escrevendo. E o Backspace, tudo que estiver à esquerda. Ficou fácil, né? As outras teclas também são importantes, né? Mas também nós vamos ver elas mais para frente. Talvez aí no seu teclado, se você tiver com o notebook, não tenha essas teclas numéricas que está logo aí na imagem ao lado do mouse, tá vendo? Esse teclado é um teclado numérico. Ele também facilita a digitação conforme você vai estar escrevendo. Por exemplo, pessoas que fazem cálculos ou precisam digitar muitos números vão usar esse teclado aí. É como se fosse uma calculadora, né? Você vai ver que aí tem dividir, menos, mais, ponto, vírgula, né? Então facilita também. Mas existem teclados que não têm o teclado numérico. Mas quando você não tem o teclado numérico, logo acima das letras do seu teclado tem os números também que você pode usar. Então tem essas duas opções para você usar. A próxima imagem são as teclas de escrita. As teclas de escrita são essas que estão em amarelo. São os números em cima, as letras embaixo. Porém, existe uma barra na parte inferior do seu teclado, essa barra enorme, né? Essa barra chama-se espaço. Então, toda vez que você estiver digitando algo, entre uma palavra e outra, você apertou essa tecla retangular grande, ele vai dar um espaço entre uma palavra e outra. Ficou fácil assim, né? Agora vamos falar sobre o mouse. O mouse é algo bem usado pela maioria das pessoas, mas para quem nunca usou e está começando a fazer o curso agora, está entendendo um pouco sobre a informática agora e quer entender plenamente sobre o uso de cada coisa, o botão esquerdo do mouse ele tem uma utilidade, assim como o botão direito também tem a sua função. E alguns mouses também têm essa barrinha no meio, entre uma tecla direita e entre a esquerda. É como se fosse um botão central, uma rodinha, né? Que se você mexer, ela vai rodando aí. Então vamos entender o uso de cada um desses botões, né? O botão esquerdo, né? O botão esquerdo é usado para clicar, abrir programas, arrastar e soltar. Já o botão direito, ele serve para acessar funções adicionais. Ou seja, quando você quer abrir algo dentro de um programa ou até mesmo na tela, numa janela. Ele pode abrir um menu relacionado àquele objeto, aquele ícone ou aquele programa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas olha só, aqui na área de trabalho, vamos ver aqui, olha, por exemplo, se eu clicar aqui ó, com o botão direito, abriu um menu, tá vendo? Há um menu a respeito dessa área que eu cliquei. Se eu clicar aqui na barra de tarefas, abre um menu da barra de tarefas.
Se eu clicar aqui em cima da lixeira com o botão direito, vai abrir o menu da lixeira. Então ele é usado para isso. Já o botão direito, o botão esquerdo, ele é usado para clicar. Ó, cliquei, dei um clique aqui na lixeira. Se eu der 2 cliques aqui na lixeira, o que vai acontecer? Ele vai abrir a lixeira. Ele vai abrir a lixeira. Se eu clicar e arrastar aqui na área de trabalho, né? Se eu clicar aqui e arrastar na área de trabalho, olha o que ele faz, olha. Ele seleciona, né? Olha só, vou selecionar aqui, ó. Cliquei, arrastei, selecionei a lixeira. Então, para isso que serve o botão esquerdo, olha. Aqui, ó, vou clicar, né? Cliquei aqui no botão iniciar, né? E botão direito, menu. Bom, e agora o scroll, ou esse botão de rolagem que tem no meio do mouse. Nós vamos entender. Então, olha só, falamos do botão esquerdo. Agora, falamos do botão direito. Botão direito, ficou claro. Agora vamos falar aí do scroll. Se o seu mouse tem um scroll, vamos entender para que serve essa roda. Ela serve para o trabalho na vertical da janela. Então, por exemplo, imagina que você tem uma janela muito extensa, um texto muito extenso que não vai caber aí no seu monitor, na tela. Então você precisa passar isso para baixo e ir rolando essa página, né? Na segunda, na terceira. Então uma forma de você fazer isso é rodar para cima e para baixo para você poder navegar pela página. É para isso que serve esse botão. Vamos ver na prática como funciona então o teclado, o mouse, e vamos digitar alguma coisa para vocês verem o uso dessas teclas que nós comentamos. Então, você vai fazer isso no seu teclado, porém eu vou usar aqui o teclado virtual do Windows para que fique mais fácil de eu explicar isso para você. Vamos fechar aqui as imagens, aqui está a nossa área de trabalho. Você clicando no botão iniciar, caso você queira usar um dia, né? Existe aqui uma opção de você usar o teclado virtual. Aqui, ó, em facilidades de acesso, existe aqui, ó, teclado virtual. Tá vendo? Quando você clica, ele simula um teclado aí para você poder usar no seu computador. Como que é o acesso? Você viu, né? Iniciar, clico com o botão esquerdo, vamos fechar aqui, clico com o botão esquerdo, vou até aqui embaixo, procuro facilidade de acesso, dou um clique com o botão esquerdo e aí vou aqui, arrasto o mouse, a seta até teclado virtual, clico com o botão esquerdo, abriu aqui o teclado virtual. Quer uma forma mais rápida ainda? Vamos fechar aqui, ó. Clicar aqui em fechar. E aí, clico aqui na pesquisa. Lembra que nós aprendemos aqui sobre a pesquisa, colocamos café. Vamos procurar aqui, ó, teclado. Olha só quem apareceu lá, ó, teclado virtual. Clicou com o botão esquerdo, abriu também aqui o teclado virtual. Mas vocês vão fazer no teclado de vocês aí. Agora vamos abrir um outro programa que vai ser aí, vai ajudar a gente a iniciar a digitar um texto. Vamos procurar agora o bloco de notas. Então, você clica no botão iniciar, aí temos aqui, ó, acessórios do Windows. Logo a segunda opção aqui, ó, bloco de notas. Clicou, ele vai abrir uma janela. Talvez ele não esteja exatamente assim, talvez a sua janela esteja um pouco menor, maior, mas como que você trabalha com essa janela aqui que abriu na sua área de trabalho? Vamos aprender já. Vamos falar um pouco então sobre quando abre um programa numa janela, como que eu consigo trabalhar com essa janela. Todas as janelas do Windows, elas têm essas três opções aqui, esses três botões. Esse menos, ele se chama minimizar. Se você deixar o mouse em cima dele, você vai ver isso, minimizar. Esse quadrado, maximizar. E esse X, fechar. Então, quando eu minimizo, clico aqui, ó, com o botão esquerdo,
a janela vem para a barra de tarefas. Ela fica guardada ali até você usar o programa de novo. Se eu for até a barra de tarefas e clicar com o botão esquerdo, abre novamente a minha janela. Já o maximizar significa que a minha janela não está suficiente, o tamanho que ela está, eu quero aumentar. Então, se eu clico em maximizar, ela vai preencher a tela inteira, tá vendo? Porém, quando eu clico em maximizar, o botão passa a ter outro nome, restaurar. Restaurar o tamanho. Então, se eu clicar aqui, ele vai diminuir o tamanho e voltar para o que era antes. O X significa fechar. Então, se eu fechar, o programa vai fechar e eu vou ter que ir novamente lá em iniciar, acessórios do Windows, bloco de notas e abrir novamente. Mas a janela não está no tamanho que eu quero ou não está no lugar que eu quero. Como que eu faço para movimentar essa janela? Lembra que o botão esquerdo no mouse ele serve além de clicar também para mover, selecionar? Então se eu vim aqui com o meu mouse e arrastar ele até aqui nessa parte de cima da janela, que nós chamamos de barra de título, e clicar e segurar, olha só, você consegue arrastar essa janela para onde você quiser. E aí você pode deixar ela num lugar e soltar. Ah não, não é aqui, eu venho novamente, clico, seguro e arrasto para onde eu quero. Mas o tamanho não é esse. Se você vir na lateral, bem na beirada da janela, quando você passa o mouse, ele muda, tá vendo? Isso significa que você pode movimentar para a direita ou para a esquerda se você clicar, ó. A seta se transformou, clica, segura e aí você pode aumentar. Tanto aqui como aqui. Também aqui. Todas as janelas eu consigo fazer isso? A maioria delas você consegue. Certo? O bloco de notas é um programa que possibilita você digitar o que você quiser, assim como um rascunho, um bloquinho de notas que você tem na sua casa de papel. Então você pode digitar o que você quiser aqui dentro dele. Então, para a gente poder usar um pouco do que nós aprendemos ali na aula, vamos entender um pouco aqui a respeito do teclado. Então, olha só, aqui temos as teclas, a maioria delas vocês conhecem já aqui. Não temos aqui o teclado numérico, como havia comentado, mas não tem problema porque os números estão aqui em cima. Então vamos digitar aqui alguma coisa. Ó. Por exemplo, vamos começar aqui. Ó. Aqui temos 2 acentos, tá vendo? Se eu clicar, ele sempre vai prevalecer o que está embaixo. Olha só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mas e o que está em cima, que está no cinza mais claro, que no meu teclado é a opção de cima daquela mesma tecla? Como que eu faço para acessar? Então, se eu segurar o Shift e apertar, olha só, seguro o Shift e aperto, seguro o Shift e aperto, ele vai escrever a parte de cima da tecla. Essa opção que está acima da tecla. Então, o Shift, que é essa seta para cima, né, ele vai acessar a parte de cima da tecla. Essa segunda opção. Então, imagina se não tivesse isso, né? Quantas teclas deveria ter no teclado? Mas os símbolos mais usados numa digitação, numa escrita, foram colocados aqui para facilitar. Né? Vamos pular uma linha? Lembra como que pula a linha? Aperta o Enter, né? Olha lá, apertou o Enter, fomos para a linha de baixo. E aí vamos digitar aqui mais alguma coisa. Vamos digitar aqui novamente, vamos digitar o nome do canal, ó, Descomplicando. Ah, mas se eu fosse digitar em letra maiúscula, como que eu faria? Lembra como faz? Vamos apertar o Enter para pular uma linha. Eu poderia usar o Caps Lock. Se eu apertar o Caps Lock, o que ele faz? Ele transforma todas as teclas em maiúscula. E isso fica bloqueado ali até eu apertar novamente. Olha lá.
multiplicando. Mas e se eu quisesse começar com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo? Como eu faço? Aí eu não preciso usar o Caps Lock, eu posso usar o Shift. Vamos desabilitar o Caps Lock, seguro o Shift, aperto a primeira letra, solto o Shift. E aí, vamos pular uma linha aqui, ó. Solto o Shift e digito o restante. Pronto. Ficou fácil, né? Então, segurou o Shift, aperta a primeira letra maiúscula, solta o Shift, digita o restante. O Caps Lock, se apertar, vai bloquear, vai ficar tudo maiúsculo. Soltou, tudo minúsculo. Enter, pula a linha. Mas e o Delete e o Backspace? Lembra que o Backspace é logo acima do Enter? Olha ele aqui, ó. Se eu clicar, ele vai apagar o que está atrás. Olha só. Tá vendo? Agora, se eu quisesse apagar o que está na frente aqui, o que está para frente, aí nós teríamos que usar a tecla Delete. Lembra da tecla Delete? Bom, a tecla Delete nós não temos aqui no teclado virtual, mas teria esse efeito, né? Olha só, se eu apertasse, ó, ele ia começar a apagar o que está na frente. Até que a gente aprendeu as questões básicas aí do teclado, né? Lembra do espaço? Vamos digitar agora uma frase aqui. Vamos usar o Descomplicando a Info, né? Apertei o Shift, soltei, continuei digitando. Agora eu vou dar um espaço. Lembra da barra? Aqui. Digito A, espaço novamente. Agora eu digito maiúsculo e solto o Shift, Info. Descomplicando a Info. Legal, né? Bom, esse é o princípio da digitação no teclado. Treine isso, pegue um texto num livro, abra o bloco de notas e teste. Digite como está lá no seu livro e comece a treinar aqui no bloco de notas. Conforme você vai digitando aqui, você pode ir pulando linha, não se preocupa que vai ficar um pouco desorganizado, mas treine a digitação dessa forma, que você vai se familiarizar com o teclado. E mais para frente, conforme a gente for aprendendo outros programas como Microsoft Word, a gente vai aprender tudo sobre o teclado, tudo sobre o uso do mouse, e para que você possa, então, caso precise trabalhar com esse programa, você saber tudo sobre uma digitação que envolve muitas coisas avançadas. Por hoje é só. Não esqueça de deixar aí o joinha, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com os seus amigos. Se você já sabia tudo sobre isso, compartilhe com aquele que não sabe. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outro assunto muito importante a respeito do Windows, que é como trocar o seu papel de parede, lembra? Ao fundo da sua área de trabalho, vamos ver como trocar e vamos ver ainda como modificar esse layout, a cor da barra de tarefas e como deixar a sua máquina um pouco mais rápida e como mexer nas configurações para que o Windows fique um pouco melhor caso sua máquina não tenha uma configuração tão boa. Essas ferramentas vai fazer você conhecer um pouco mais de perto o Windows 10 para que você possa se familiarizar com as outras coisas que nós vamos falar. Então, um grande abraço e até lá!